CSP-21, visível 40.1, chama escudo. Visível 40.1, 3. O 21 este vai se deslocar ao Hospital da PUF, às garagens, onde vai analisar uma situação. Não tem rede neste momento. Pronto, agora é que não tem mesmo. Continua sem rede. Continua sem rede. Quando faz este barulho é porque está sem rede. É o sistema do rádio está a tentar registrar na rede e não está a conseguir. Mas isso põe em causa uma operação de socorro eficaz, em termos de tempo. Atualmente não era possível comunicar a rede através do Ciresp. A patrulha da PSP insiste em testar mais uma vez o Ciresp. Aqui não apanha a rede e agora vamos testar então se apanha ali na zona dos elevadores. Aqui nesta zona dos elevadores. Não há rede? Não. CSP-21, visível 40.1, chama escudo. Bom, então tenho-lhe a dizer que o meu telemóvel tem rede no máximo. Nesta zona onde o Ciresp não está a funcionar, não tem rede, o meu telemóvel tem rede no máximo. Quer ver o seu, por favor? Com certeza que tem. Tem rede também. Eu também. É um bocado inconveniente. Estes lápis é um bocado complicado. Porque o Ciresp é necessário mesmo nessas ocasiões e falhar não é uma opção. Se ocorrer novamente um abalo sísmico semelhante ao de 1755, na cidade de Lisboa, os hospitais mais antigos sofrerão danos consideráveis, podem colapsar. Portanto, teremos ali muita gente encarcerada debaixo dos escombros. É preocupante haver infraestruturas críticas, as zonas críticas, que não estejam cobertas pelo Ciresp. Não só o caso de hospitais, por exemplo, como disse, ou o caso, por exemplo, de zonas de redes de transportes que não estão totalmente cobertas pelo Ciresp. Ao que parece, o metro, por exemplo, o metro de Lisboa não está totalmente coberto pelo Ciresp, portanto, pela questão da profundidade, dificilmente, a nível de comunicação, será acessível. Portanto, imagino que é um caso de atentado no metro. Aqui estamos numa zona chamada Mansores, a descer. Conforme vamos descendo para a aldeia, vamos deixando de ter a rede Ciresp. Como se pode ver, a rede Ciresp aqui ainda tem. Aqui há mesmo a vermelho, já não tem aqui, mesmo no coração do incêndio. São as chamadas Zona Sombra, onde o Ciresp ainda não consegue chegar. O Ciresp veio uma inovação, mas tem que ser eficaz. E para ser eficaz ainda há muito o que fazer. Nós neste incêndio estava de posto de comando e queria ligar, queria falar com a Brigada Aérea Transportada. Não foi possível. O helicóptero a fazer descargas tinha outra visão do incêndio, das equipas, e houve situações que ele teve que comunicar com a Brigada Aérea Transportada, com os jipes, para nos dar informações aos bombeiros que estavam a correr riscos de perigo. Uma equipa minha, o piloto teve, se pode dizer, falar alto lá de cima para saírem de lá, que eles estavam a correr grande perigo de ficarem isolados pelo fogo. Nós neste momento estamos em segurança, mas não podemos abandonar este local porque ainda temos feridos para evacuar. A verdade é que muitas das corporações de bombeiros que combateram o incêndio do Caramulo não tinham rádios Ciresp para poderem comunicar. Os rádios são poucos. A nível nacional foram entregues até o momento 2.868 rádios para um universo de mais de 30 mil bombeiros voluntários. O mesmo se passa com a Proteção Civil,
recebeu apenas 558 rádios Ciresp. No Caramulo cheguei a ter 4 equipas em permanência. Só podia falar com 2. As outras, para poder falar, tinha que ser em banda alta, porque eles não tinham Ciresp. Tivemos inicialmente a entrega de 3 rádios novos. Depois vieram mais 2 rádios. Um novo e um usado. Há um concurso que foi agora, está praticamente a ser concluído, e a adjudicação de mais 2.600 terminais, precisamente para as corporações de bombeiros. Para serem entregues quando? No primeiro trimestre ainda, em princípio. O Ciresp foi adjudicado em 2006, estamos a falar já 7 anos depois. Este governo também já está em funções há 2 anos e meio. É preciso tanto tempo para, de facto, pôr a funcionar um sistema que custou tanto dinheiro ao contribuinte? Vejam uma coisa, eu gostava que tudo fosse mais rápido. Há inércias que existem e essas inércias têm que ser ultrapassadas. E depois há outro aspecto muito importante, que é, não basta comprar o terminal, o equipamento e entregá-lo, é preciso garantir que a tecnologia vai depois de facto ser utilizada, porque isto em Portugal isto acontece muitas vezes, entrega-se um equipamento e ele vai na caixa e fica na caixa quando chega à entidade. Mas as falhas do Ciresp não se ficam por aqui. Ora, o Ciresp, quando tem bom sinal, boa captação, como é o caso, ele está aqui com boa captação, permite-nos ir recolher uma informação extremamente importante, que é as coordenadas de um local. Isso é muito importante num teatro de operações. Sim, é importante porque eu posso transmitir a quem eu pretenda a minha localização. Para mim só tem um senão. Neste momento, se me derem coordenadas Ciresp, para mim não serve de nada. Eu teria que pegar nestas coordenadas, ligar ao CDOS e pedir para me as converterem, por exemplo, em coordenadas UTM. Isso é impensável num cenário de... Nós estamos aqui com esta calma toda. Agora está a imaginar, mesmo só num incêndio de pequena dimensão, há sempre o stress para não deixar alastrar, controlar os meios que estão, que esse é outro dos grandes problemas, e depois ainda estar a fazer conversões. Acho que não há necessidade, tendo em conta que temos aqui a tecnologia, é só adaptar às nossas necessidades. Eu não consigo perceber porque é que vem neste tipo de coordenadas. Aqui em pleno incêndio do Caramulo foram dadas coordenadas Ciresp, em que a sua transformação gerou um erro e as coordenadas que o meio aéreo tinha para fazer a descarga de água não eram as corretas. Ou seja, ele descarregou sem dúvida numa zona que estava a arder, mas não era essa que se pretendia prioritariamente. Atenção, saída para incêndio urbano, Casal Novo. Todos estes homens estiveram no Caramulo. Foram eles que resgataram a Rita e o Bernardo, os 2 bombeiros que acabaram por morrer. Em determinados momentos necessitei de coordenar com alguns agentes, até porque não estava o posto de comando montado, e tive que recorrer ao uso do telemóvel. No meu concelho, a Proteção Civil detém a Rádio Ciresp. Eu não consigo articular com os elementos da Proteção Civil, portanto tenho que utilizar sempre o telemóvel para articular com a Proteção Civil do meu concelho. O sistema que devia ligar todos os organismos de socorro do país, afinal, não liga quase ninguém. Não é por acaso que em todas as corporações de bombeiros se continuam a usar os velhos rádios analógicos. Neste momento eu confio muito na banda alta. Todas as viaturas do meu corpo de bombeiros têm uma banda alta, todos os elementos do meu corpo de bombeiros têm um banda alta quando sai a emissão e, portanto, como tal, este é aquela que neste momento me dá garantias de que eu permanentemente estar em contacto com os meus homens, saber em cada momento o que é necessário ou o que não é necessário. Mais uma zona sombra, mesmo à saída de Pombal. Pena olhar para esta imensidão e ver assim tudo cinzenta, não é?
Foi assim este verão. A Serra de Sicó ardeu toda. 4 rádios Ciresp para esta mesma corporação a combater esse incêndio não chegam? Não chegam de maneira nenhuma. Não chegam de maneira nenhuma, aliás, porque depois ficarão simplesmente na primeira equipe e nos elementos de comando que estão no TO, a partir daí deixamos de ter qualquer equipamento para poder distribuir a outras equipes. Ou seja, as outras viaturas no terreno não têm rádio Ciresp? Não têm rádio Ciresp. Neste caso, 4 rádios Ciresp para 5 quartéis de bombeiros. Neste momento, seria impensável abandonarem a banda alta? Neste momento, nesta fase, não temos condições para abandonar a banda alta. Só o Ciresp? Não temos condições. São imagens filmadas e captadas em janeiro do ano passado e que vieram mostrar que o Ciresp falhou, pondo a nu as fragilidades de um sistema que irá custar a todos os contribuintes mais de 600 milhões de euros. Qualquer coisa como o equivalente ao mais bem equipado hospital do país. Às vezes, nesta coisa da proteção civil, tem que haver o plano B, C e D. Porque, e dá-me a impressão que às vezes nestas coisas só há mesmo o plano A. Era impensável sobreviverem apenas com o sistema Ciresp? Era. Isso nem vale a pena pensar nisso. Eu, na altura em que andávamos aqui, para trás e para a frente, para tentar minorizar aquilo que estava a afetar as populações, eu dizia aqui ao Sr. Presidente que isto é a Terceira Guerra Mundial, não é? A Terceira Guerra Mundial é tecnológica, é quando isto tudo falhar, isto ninguém se vai entender nunca mais, não é? Falta de comunicação, nós somos uns patinhos, nem assim sabe o que é que há de fazer. Nós já estamos tão dependentes do telemóvel e de falar com toda a gente a qualquer hora, do mail, etc. Quer dizer, era uma complicação terrível, nós andamos aqui, como diz o outro, no mato sem cachorro, não é? Dificilmente conseguiram esquecer o que poderia ter sido uma tragédia. Em Ancião, casas e árvores tombaram perante um Ciresp que colapsou. No olho do furacão, o Ciresp falhou. O Ciresp só voltou na segunda-feira, ou coisa que o valha. O Ciresp é um pouco o nosso telemóvel. Ou seja, se eu tiver uma agenda de contactos e se o indivíduo a contactar tiver com rede como eu tenho, eu contacto com toda a gente que eu tenho na minha agenda. Não é? Mas ainda posso ter outra coisa, é não tendo na minha agenda, ir colocando e contactando. O Ciresp, e o que nós temos atribuído, limita-se única e exclusivamente aos números de agenda que lá estão. E se eu quisesse aqui rapidamente acionar a Guarda Nacional Republicana, que é também um agente de proteção civil da nossa proteção civil municipal, eu não conseguia fazê-lo. Pelos números que se vão apresentando, de facto, é muito dinheiro para ter um sistema que não funciona quando mais ele é preciso. É muito preocupante, e continua a ser uma preocupação grande, que não sabermos se de facto o sistema hoje tem outras garantias de funcionamento face a fenómenos que possam vir a acontecer novamente como o de janeiro. Por isso, em Ancião, valeu aos bombeiros os equipamentos mais antigos que ainda não foram desativados. Aqui na Central temos uma base com comunicações banda baixa. O início das comunicações nos bombeiros em termos operacionais começou com esta banda, nós mantivemos-lo, faz-nos, sem dúvida nenhuma, algum jeito quando todas as outras falham, atendendo a que não carece, nem está dependente de linha telefónica, não está dependente de rede móvel, é simplesmente por onda rádio. À banda baixa junta-se ainda a banda alta. Durante o temporal, o Ciresp foi o único que falhou. Também aqui, as imagens mostram bem o rastro de destruição do temporal de janeiro. Nesta escola, por exemplo, o telhado voou literalmente. Qualquer pedido de socorro para fora, neste caso a nível CODOS, de INEM, qualquer pedido de socorro exterior que nós precisássemos, nós estávamos obstruídos. Só a banda baixa é que funcionou? Sim. Nesta situação foi aquilo que me salvou. Ao todo, 25 viaturas ainda equipadas com banda baixa. Os 4 rádios Ciresp que existem nesta corporação sofreram um apagão. Em janeiro, o que aconteceu foi exatamente isso. Portanto, os postos transmissores de sinal
não estavam equipados com geradores para manter, portanto, a transmissão do sinal em funcionamento. Nem geradores, nem baterias com autonomia suficiente. As células realmente vieram abaixo porque têm sistemas de energia, de backup, que duram apenas 5, 6 horas. Mas considera que isso é um constrangimento, a autonomia de 6 horas de baterias? A autonomia é um constrangimento. Quando António Costa baixou de 485 milhões para 450 milhões, e quando adjudicou o Ciresp, os geradores caíram, em termos de funcionalidades, é isso? O que fez foi deixar cair uma parte da infraestrutura que foram esses geradores. Ou seja, mais dinheiro a sair do bolso do contribuinte, já que teremos que pagar à parte os geradores. Para já, entre 12 a 18 no total. Mas estamos em pleno inverno. Este temporal aconteceu há um ano. Sim, veja uma coisa. Eu acho ótimo que questione isso. Eu também gostava que as coisas fossem mais rápidas. A contratação pública tem passos que têm que ser dados e estas coisas têm que ser feitas com algum tempo. Eu também gostava que fossem mais rápidas. Em janeiro, sem este tipo de rádios, então é que tinha sido um apagão mesmo total. São os mais arcaicos e foram os que não falharam, não havia como. Não falharam precisamente porque nós conseguimos suplantar a falha de energia elétrica com o gerador que nos alimentou, portanto, a consola para procedermos ao carregamento do rádio. O Ciresp é um sistema de rádio digital. Utiliza como tecnologia de comunicação o sistema Tetra, uma tecnologia similar à que é usada pelos telemóveis. A ligação entre retransmissores processa-se por uma linha telefónica. Isto quer dizer que um simples incêndio que queima um cabo ou uma tempestade que interrompa uma linha telefónica entre retransmissores pode colocar em risco a rede de segurança e emergência nacional. As comunicações mais fidedignas que estamos a utilizar são os telemóveis, que na grande maioria dos casos os bombeiros pagam esses custos, suportam esses custos. Ou seja, o que está a dizer é que neste momento são os telemóveis normais que estão a substituir o próprio Ciresp? Sim, sim. Na maior parte das ocorrências? Na maior parte das ocorrências. Felizmente que este temporal ocorreu a um sábado de manhã, muito cedo, porque 7 semanas naturalmente teríamos muitas vítimas a lamentar. Só quem não assistiu ao resultado do temporal é que pode ter ideia diferente. Aquilo que eu espero que não aconteça é outra vez ficarmos impotentes por falta de informação. Porquê? Porque a rede de rádio que está instalada não funciona. Suponho eu que o país aprendeu e deve aprender com estes casos extremos, estes casos limite, e deve desenvolver sistemas para mitigar a possibilidade destas ocorrências, não é? O Sr. Geral disse o país aprendeu. Pergunto-lhe, teve feedback do Sr. Ministro ou do Ministério da Administração Interna sobre o que foi feito para alterar ou para evitar que uma situação destas se possa vir a repetir? Sobre essa situação em concreto, não. As fragilidades de um sistema que nunca deveria falhar nem com um abalo sísmico, mas que colapsou com uma simples tempestade de inverno. Se o sismo ocorrer hoje, amanhã, os diversos interventores em matéria de proteção civil e socorro não têm ligação estratégica entre si, quanto mais a capacidade de coordenar os meios no terreno. O país está preparado para enfrentar a eventualidade de um sismo, por exemplo? Se calhar é possível construir uma infraestrutura que resista. Agora, digam-me quanto é que custa essa infraestrutura para um evento que acontece, se calhar, 200 em 200 anos. O próprio contrato assinado entre o Estado e a Ciresp S.A. pela mão de António Costa no governo Sócrates desresponsabiliza totalmente o operador em caso de atos de guerra, terrorismo, graves inundações, ciclones, tremores de terra. Lendo esse contrato, parece-me que o operador é responsabilizado pelas consequências de um eventual não funcionamento do sistema quando ele é mais preciso. É preocupante, no seu entender, Sr. Professor, não estarmos preparados para a eventualidade de um sismo que pode acontecer? Acho que vai ser catastrófico no dia quando chegar a hora da verdade. E, portanto, os sismos
São fenómenos que se repetem sempre em locais em que já ocorreram no passado. Catástrofes como a de 1755 podem-se, digamos, sismos como a de 1755 podem-se repetir a qualquer momento e nós, em vez de nos estarmos a preparar para essas situações, não estamos. Portanto, um dia vamos pagar por tudo isto. É admissível? Veja uma coisa, os contrato contratos que o Estado português tem feito com outras entidades, nomeadamente no âmbito das PPPs, é sabido que, num contexto em que foram feitos, da forma como foram feitos, nem sempre defenderam o Estado da melhor forma. Admite que esteve aqui em causa a defesa... E por essa razão é que o Estado português, o governo português, este governo, está num processo de renegociação de muitos desses contratos que foram feitos. Queixas que não se ficam, no entanto, por aqui. Há equipamento que não garante a segurança dos seus utilizadores. O atual equipamento distribuído aos bombeiros coloca os bombeiros nessas situações em risco imediato de vida, porque pode, a qualquer momento, uma vez que não está certificado para este tipo de atmosferas potencialmente explosivas, constituir fonte de ignição e provocar uma explosão. COS Salamanca, aqui no 1.1, escuto. Adelante para COS Guardia Civil Salamanca. Estamos no Centro de Comando e Controle Operacional da GNR. É aqui que chega a informação de todas as patrulhas que estão na rua e no mar. Ficou conhecido como SIC-Ciresp, um software desenvolvido pela GNR que permite a geolocalização detalhada e em tempo real de todos os operacionais, possibilitando desta forma uma melhor coordenação de meios. 384100 Norte. 009-1533 Oeste. 1533 Oeste. Indicação aqui Lima 1.1, recebido. No mar, mas também em terra. Se agora precisasse de fazer uma ligação direta do Rádio Ciresp para o INEM, tem a possibilidade de o fazer? Tenho possibilidade de o fazer também. E podemos experimentar? Podemos testar. De momento, não. Não. Não consegue? Não tenho aqui neste rádio. Neste rádio não tenho cá programado. Caimão 2 Alfa pode avançar com a entidade. Há segurança para o mesmo, escuto. No caso da GNR, foram distribuídos mais de 10.000 rádios Ciresp para um total de 23.000 militares. É a força mais bem equipada e a que melhor tem desenvolvido as potencialidades deste sistema de comunicações. Depois de tantos simulacros, de tanto treino, de tantas experiências que se fizeram, estava à espera que o Ciresp falhasse no temporal de janeiro deste ano? Da forma como falhou, não. Os sistemas de reserva e alternativos deviam ter aguentado e ser estendidos um pouco mais no tempo para poder resolver a situação propriamente dita. Tanto a GNR como a PSP estão totalmente dependentes do Ciresp. Para qualquer entendido em estratégia de segurança interna, compreenderá que sabe que a existência de diversas redes minimiza a vulnerabilidade. Neste momento, qualquer inimigo externo sabe que existe apenas uma rede em Portugal e, portanto, esse é o único alvo. A esta vulnerabilidade junta-se ainda o facto do Ciresp ainda estar longe de cobrir todos os pontos cruciais do território nacional. São os casos de alguns hospitais onde a cobertura de rede ainda não está garantida. O Ciresp não funciona e desde que a VMER foi integrada no serviço de urgência é usado como ativação ou rádio, via rádio normal ou então através de uma linha de telemóvel. Também aqui não há sinal de Ciresp. A cidade de Torres Vedras não obtém o sinal de rede do Ciresp, dada a sua localização geográfica num vale rodeado de colinas. Por essa razão, a VMER de Torres Vedras, do Centro Hospitalar do Oeste, mantém contacto com os CODU através de um telemóvel convencional. O mesmo aconteceu em Viseu. É certo que existem zonas no nosso hospital sem cobertura, pelo que deverá existir sempre um meio alternativo.
O telemóvel convencional deve ser mantido em simultâneo. Lisboa não foge à regra, como mostra este mail de uma médica do INEM para os responsáveis de turno do CODU. Na base da VMER de São Francisco Xavier, quase não há rede Ciresp. Sempre que não responda à primeira, deve ser contactada por telemóvel. São apenas alguns exemplos. Eu não sei, não conheço os pontos de sombra todos, mas no caso do aeroporto de Lisboa é um caso que nós temos aqui na mesa porque é uma infraestrutura absolutamente crítica e não pode acontecer isso. Eu não consigo compreender onde é que se gastou tanto dinheiro. Foram milhões e milhões de euros, não percebo como é que um sistema com estas lacunas e estas fraquezas pode custar tanto dinheiro. Para já, quer dizer, eu compreendo, não percebo bem para que é que serve. Transferências de chamadas, a chamada de grupo, tudo isto é possível já na rede de telemóveis. O que está a dizer é que um simples telemóvel, obviamente dos mais complexos, pode fazer as mesmas funções que o rádio Ciresp? Pode, efetivamente. Muitas fragilidades para um sistema que nasceu torto e torto continuou. Começou por ser adjudicado em pleno governo de gestão de Santana Lopes por 485 milhões de euros. Já no governo Sócrates o concurso é anulado e é pela mão de António Costa que o negócio é adjudicado por 450 milhões de euros. A verdade é que até 2021, a altura em que termina o contrato com o Estado e pagando o IVA, o negócio Ciresp irá custar a todos nós contribuintes qualquer coisa como 600 milhões de euros. O Ciresp, uma parceria público-privada, foi um dos negócios chorudos do BPN, cujo escândalo levou à detenção de Oliveira e Costa. Foi adjudicado à sociedade de negócios, cujo consórcio era formado ainda pela Motorola e pela BT. Com o atual governo, finaliza-se a cobertura de todo o território nacional com a implementação do Ciresp na região autónoma dos Açores. Estamos nos Açores. O Ciresp acabou de ser aqui implementado, mas o Governo Regional já fez saber que não vai utilizá-lo e lembra que quem manda nos Açores não é o Governo da República, por isso decidiu manter o sistema de comunicações já existente. Temos um bom espírito de cooperação com o Governo da República, mas somos uma região autónoma, exatamente, para podermos decidir de forma autónoma sobre alguns dos nossos investimentos. E por isso, da nossa parte, achamos mais prudente em relação aos custos e da análise toda que foi feita, fazer este investimento nesta fase, numa rede que será nossa e que será até um tempo médio, um tempo de vida útil expectável de mais 15 anos, ou seja, mesmo ultrapassando aquilo que poderá ser o prazo de 2025, nós continuamos com uma rede que é nossa e sabemos de que forma a gerimos e quais os custos inerentes a essa gestão. Numa entrevista exclusiva à TVI, o Governo Regional não esconde o desconforto perante um Ciresp que não considera fiável e que poderá custar, segundo a proposta apresentada pelo Governo da República, qualquer coisa como 30 milhões de euros. Apenas 2 milhões é quanto irá custar o investimento na rede já existente e serão pagos com fundos comunitários. O facto do Governo Regional dos Açores decidir fazer um investimento adicional é um problema para os contribuintes. Não é para os contribuintes porque é pago com fundos comunitários, como deverá saber. Há de ser uma parte, não é? Será 100%? Não sei se é 100%. Será 100% E a manutenção também vai ser? Entre 80 a 100 mil euros por ano é quanto irá custar a manutenção. Isso não é uma situação desconfortável para o Governo Central? Sim, poderá ter havido aqui algum desconforto relativamente a esta questão que agora está a ser levantada, do investimento que está a ser feito e de existir uma alternativa, como é apresentada pelo Governo Regional dos Açores, que, na nossa perspectiva, nos parece que é financeiramente mais enquadrável e que tecnologicamente nos permite, e devo só abrir aqui um parênteses, no contexto arquipelágico da região autónoma dos Açores, nos permite maior fiabilidade. Quanto é que irá custar o Ciresp até 2021, a fatia que corresponde aos Açores? Isso é difícil de dizer, ou seja, o que nós temos é o contrato que está feito inclui aquele investimento. Mas há uma parte correspondente e os senhores informaram o Governo Regional desse montante.
Quanto é que é esse Nós não montante? informamos. Aqui do Ministério não saiu essa informação. São documentos que foram mostrados ao Governo Regional por parte do Governo da República quando foram falar do Ciresp. E fala aí precisamente em 30 milhões. Onde é que estão os 30 milhões? Mas isto não faz sentido, isto está errado. O que eu lhe vou dizer então é que... fizeram uma apresentação... é o Sr. Secretário de Estado quer dizer com isso que fizeram uma apresentação nos Açores ao Governo Regional com dados errados? Veja uma coisa, eu não sei quem é que fez esta apresentação. Os serviços nunca me enviaram esta apresentação. Aquilo que eu tenho é a informação que a tutela enviou por aqui ao Governo Regional dos Açores. Que é esse nível que as coisas se devem manter. Isso foi apresentado através de um PowerPoint. Desculpa, é o Governo... Isso foi apresentado através, inclusivamente, de um PowerPoint. Veja uma coisa, eu posso tentar saber quem é que fez esta apresentação. O que eu lhe estou a dizer é que isto está errado. A verdade é que esta proposta do Governo da República chegou mesmo às mãos do Governo Regional e, por isso, insistimos na pergunta dos custos. Qual é a fatia correspondente aos Açores da implementação do Ciresp até 2021? No parte da infraestrutura, aquilo que a Ciresp estima é que seja na ordem dos 4 milhões de euros o investimento que foi feito e depois a utilização e a operação na ordem dos 10 milhões de euros. São cerca de 14 milhões de euros. Todas as comissões que estudaram o aspecto das comunicações no 11 de setembro é perfeitamente claro e não gera controvérsia que praticamente todos os bombeiros que morreram no colapso da Torre Norte morreram porque não foram avisados pelo rádio. Paulo Muniz foi ele que desenhou e implementou há 15 anos a rede de comunicações existente nos Açores, feita à medida de uma região sísmica, constituída por 9 ilhas que precisam de estar ligadas entre si em caso de catástrofe. Esta é uma das 18 estruturas físicas da rede já existente, um sistema mais avançado, segundo a Proteção Civil, e, acima de tudo, mais fiável. Escolhemos equipamentos que respondem a especificações de grande robustez de funcionamento, por exemplo, da gama de temperaturas que podem operar. Isto é, são quase equipamentos de especificação militar, robustos. Uma das mais-valias é termos esta casa de apoio, onde temos baterias com autonomia para 18 horas, conjuntamente com um gerador com autonomia para 5 dias de funcionamento ininterrupto. O Ciresp tem autonomia de quantas horas? A proposta que nos foi apresentada era uma autonomia de 6 horas em baterias. Muito pouco. Na nossa perspectiva de arquipélago, sim, é muito pouco. Se falar com o Governo da República sobre isto, nós podemos, para o caso específico dos Açores, melhorar os geradores. Não é isso que está em questão. Mas sabe qual é a autonomia das baterias, por exemplo, e dos geradores nos Açores? No sistema atualmente não sei, mas isso não tem a ver com aquilo que nós estamos a discutir. Tem. A rede montada nos Açores tem uma autonomia de geradores de 5 dias úteis e baterias com autonomia de 18 horas. Mas isso pode estar no Ciresp. Não há problema nenhum em estar no Ciresp. As fragilidades de um Ciresp cuja rede é suportada pelas estruturas da PT que não consegue garantir a cobertura em zonas de difícil acesso. A estrutura que nos foi apresentada para a região autónoma dos Açores não contemplava este tipo de facilidade. Ou seja, iriam haver zonas cuja cobertura levantava muitas dúvidas. Na nossa perspectiva, sim. Houve a preocupação do ponto de vista da engenharia de colocar estrategicamente várias antenas para que houvesse essa sobreposição de cobertura e que na falha de uma não ficasse totalmente impossibilitada a comunicação. Estação Açores, que é a minha 6 de Ponta Delgada, para informar como proceder ao serviço. O estabelecimento entre as unidades de saúde, centros de saúde e ou hospitais e os meios de socorro é feita nesta rede própria privativa, sem impedimentos e somente dependente do tráfego do socorro. É uma sala única no país. Aqui estão em permanência 24 sobre 24 horas, 2 agentes da PSP e também a emergência médica representada por um médico e um enfermeiro. É a partir daqui que são coordenadas todas as situações de socorro dos Açores. É a interoperacionalidade e a junção dentro do mesmo espaço físico de todas as entidades. Veja uma coisa, nós vamos ter dificuldades, estamos neste momento,
a impossibilidade de comunicação móvel direta entre a PSP, a GNR e a Proteção Civil dos Açores. Neste momento isso já está a acontecer. Veja uma coisa, é o que está a acontecer, por responsabilidade do Governo dos Açores, ponto. Se houver uma catástrofe nos Açores e tivermos que deslocar, como isso já aconteceu muitas vezes, forças e serviços de segurança do continente para os Açores e houver dificuldades de comunicações que causem vidas, a perda de vida humanas, isto é a responsabilidade do Governo dos Açores. Com toda a proteção civil açoriana de fora do Ciresp, este sistema de comunicações irá apenas ser utilizado pela PSP e GNR. Cerca de 600 polícias sob a tutela do Ministério da Administração Interna e que, por isso, são obrigados a usá-lo. Está-me a dizer que, e eu posso pensar, que houve um duplo investimento em 2 sistemas de grande dimensão, caros, que têm não só o custo de investimento, mas de operação e manutenção, e que depois não falam entre si. Isto é grave. É evidente que é grave. Em todo o território nacional, o Ciresp deveria estar a ser usado por 53 mil utilizadores. 7 anos depois de ter sido implementado, fica-se apenas pelos 23.500. Até hoje, o histórico de incidentes no Ciresp não implicou a aplicação de qualquer multa ao operador. Quando faz este barulho é porque está sem rede.